Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, aqui que vos comunica, teu irmão Cristo, pastor Fernando Santos, do canal A Verdade que a Bíblia traz. Passando para pedir você para entrar no canal, inscrever, comentar, compartilhar com o maior número de pessoas possível. E o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Irmãos, quero trazer nessa mensagem sobre um tema muito importante: Golias versus cristão, ou Golias e o cristão. Bom, uma mensagem para nós podermos estar meditando e colocando em prática esse texto tão maravilhoso deixado nas entrelinhas da Sagrada Escritura há muito tempo atrás, mas que serve de muita importância para os nossos dias atuais. Nós sabemos que nós cristãos vivemos batalhas diariamente, árduas, terríveis e travadas. E é necessário, dentro desse contexto, dessas batalhas, estar preparado. E nada mais com esse texto aqui para nós trazer, com esse guerreiro que foi Golias. Tá bom? Quero ler o texto, está em 1 Samuel 17. Eu quero ler o versículo 4 e diante para nós meditar na palavra. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 corvos e 1 palmo, trazendo à cabeça o capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Amém? Esse é o texto base para nós meditar. Meus amados, quando nós observamos a maneira como Golias se comportava, e nós temos que frisar isso, que a primeira coisa que a Bíblia diz que esse homem era guerreiro. Se era guerreiro, era acostumado a batalhar. Se ele era acostumado a batalhar, ele era acostumado então a se preparar para a batalha. Então aqui já vai um ponto muito grande que nós cristãos devemos ter. Ao observar a conduta desse homem, nós entendemos que ele não ia para a batalha despreparado. A Bíblia diz que ele era guerreiro, então ele já ia preparar para a batalha. Esse homem, diferentemente de muitos nós cristãos, ele não se preparava dentro da batalha. Dentro da batalha ele lutava. Ele já ia preparado para a guerra. A Bíblia chama ele de guerreiro. Fala o local que ele morava, mas aqui o que é importante é entender que ele era guerreiro. Certo? Então, uma das características que nós, como cristãos, devemos ter é ser guerreiro. E esse homem nos ensina grandemente isso. Mesmo servindo a Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era guerreiro. Guerreiro, ou seja, estava preparado. Certo? Com 2,92 metros de altura, aproximadamente, era um guerreiro. Algumas coisas que Golias tinha, que a igreja não tinha, guarde isso. Algumas coisas que a igreja não tem e Golias tinha, podemos assim também dizer. A Bíblia diz que, se nós observar que Golias se apresenta como um guerreiro, certo? E na maioria das vezes a igreja não se apresenta como uma igreja guerreira. Então ele tinha esse desejo de vencer, tinha essa vontade de vencer, preparar para vencer e se apresentava para vencer. A maioria das vezes nós como cristãos, nós até temos um pouco de vontade de vencer, mas não preparamos para vencer, não corremos para vencer e não batalhamos para vencer, ficamos despreparados. Então a primeira coisa que ele tinha, ele se apresentou como a igreja não se apresenta às vezes, para lutar e vencer como uma guerreira. Ele era inteligente e se preparou antes de enfrentar Israel. Ele se preparou para ser um forte guerreiro. Agora vejamos bem, toda batalha que nós temos, toda luta que vem contra nós, preparamos para vencer ou enfrentamos elas sem preparar?
Quando nós preparamos para vencer, nós já dizemos, nós vamos entrar e no nome do Senhor dos Exércitos nós vamos vencer. Quando nós não preparamos, nós entramos nela e a conversa ou as ações dentro da batalha nossa nós vamos perder, ou nós não estamos preparados. Então é necessário estar preparado como esse homem estava. E ele se preparou para ser guerreiro, se preparou para lutar. E também tem isso, que ele se preparou para ser guerreiro, e a Bíblia chama ele de guerreiro, e nós precisamos se preparar para ser uma igreja guerreira, cristão guerreiro. Queremos guerrear, às vezes, sem preparação, e queremos ser vitoriosos sem preparação. Jamais isso acontecerá. Antes de qualquer vitória tem a batalha, e antes da batalha tem a preparação para entrar na batalha. Esse é o processo. Mas nós às vezes não sabemos nem lutar. Se nós não preparamos, como entrar na batalha? E como entrar na batalha se nós não sabemos preparar? E ao decorrer do texto, nós vamos ver que esse homem trazia um capacete de bronze, vestia a couraça, tinha espada, os pés eram preparados, as caneleiras deles, tinha caneleira nas pernas para preparação, tinha um escudo para preparação. Então ele entrou na peleja para vencer. Claro que nós sabemos que quem venceu foi Davi, mas ele entrou na peleja para vencer. Aqui nós estamos tirando as qualidades dele para nós cristãos observar e colocar em prática elas. Então veja bem, não sabemos nem como lutar, não preparamos agora como vencer. A Bíblia diz que Golias estava preparado para a guerra. Se ia perder ou não, mas ele estava preparado para a guerra. Perdemos por não estarmos preparados para a guerra. Perdemos por não estar preparados para saber como lutar a guerra. Não preparamos e queremos preparar dentro da guerra. Será perca total. Dentro da guerra, dentro da batalha, no meio de um exército, o que aqueles guerreiros faziam era lutar, não era preparar. Já tinha ali lança, escudo, espada, os carros fortes preparados, tudo. E outros tinham de armas que eles tinham. Então, dentro da guerra, não é o local de preparar. Dentro da guerra é o local de batalhar, de lutar. E esse homem mostra, ele se prepara como guerreiro e no meio da batalha ainda estava preparado. Golias estava preparado, e o que Golias diz? Quando Golias chama a atenção de Israel, Golias fala assim, ó, não tem ninguém de vocês aí preparado, não? Presta atenção nisso, olha que tristeza. Um homem que era inimigo de Israel, chegar para Israel e dizer assim, ó, não tem nenhum homem de vocês, não? Ou seja, olha como que esse homem estava tão preparado, ao ponto de desafiar Israel, dizendo, não tem nenhum de vocês aí preparado, não? Pois eu estou. E às vezes nós temos que ter essa postura. O inimigo, ele sempre está com as suas guerras contra nós, e nós temos que dizer para ele, no nome de Jesus, que nós estamos preparados. Nós estamos preparados no nome de Jesus. Ou seja, às vezes queremos vencer a luta só nas nossas palavras, só nas nossas conversas, sem armadura nenhuma, sem preparação nenhuma. Aí nós vamos observar, alguém pode perguntar assim, irmão, como que nós devemos então preparar? Eu vou dar uma lista aqui de algumas armaduras que nós precisamos ter, que o Senhor Jesus que deixou para os cristãos, deixou para a igreja dele, que está na terra, deixou para cada um de nós. O apóstolo Paulo escreve a carta no capítulo 6 de Efésios, eu quero listar aqui as armaduras que nós temos. Golias tinha deles, e nós também podemos ter. Capítulo 6 de Efésios, 10, está escrito assim, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça,
calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos malignos e flamado maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha a armadura aqui do cristão. Aqui nós vamos ficar preparados. E nós temos essa armadura, nós estaremos firmes para entrar na batalha, pelejar e sair vencedor. Aí nós podemos dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Então, nós vejamos, Golias tinha a tua armadura e preparou certo, e a igreja, Jesus Cristo usa o apóstolo Paulo para mostrar as armaduras que a igreja também tem. As armaduras do capítulo 6 de Efésios servirão para nós vencer toda batalha e guerra que vem contra nós. Toda peleja, toda batalha que nós entrar, nós vamos sair vencedor se nós tivermos essas armaduras. Observamos, aprendendo também com Golias, vamos continuar. Primeiro, a Bíblia diz que, se nós observarmos o texto, que ele tinha zelo pela batalha. O que é zelo pela batalha? Preparou dia após dia para se tornar um guerreiro. Isso é ter zelo pela batalha. Preparou para entrar contra o exército de Israel. Segunda coisa, ele estava preparado. E se nós observar a Bíblia, quando Davi corta ali o pescoço, a cabeça ali, o pescoço para tirar a cabeça, a Bíblia diz que as armaduras dele estavam da mesma forma. Ou seja, ele estava preparado e morreu preparado. Não desprezou as suas armaduras. Continuou com elas até o fim. Ele não desprezou suas ferramentas de guerra. A Bíblia fala que ele foi com todas as ferramentas possíveis de um guerreiro para a batalha. Agora vejamos bem. Nós vamos entrar numa batalha espiritual que vem contra nós. Quantas armaduras usamos? Existe a palavra de Deus, que é o centro de tudo, oração, jejum, louvor, santificação, entre outros adjetivos que a Bíblia nos dá para nós vencer as pelejas que vêm. Agora, o que às vezes nós fazemos? Às vezes oramos, não lemos Bíblia. Lemos Bíblia, não oramos. Jejuamos, não vigiamos. Ora, eu sou santo, mas eu não ajudo um necessitado, que é uma das armas também. Que armadura é essa que nós estamos tendo? É a armadura pela metade. Nós estamos desprezando algumas armaduras. Então, temos que ter ali um pacote completo dessa armadura para vencermos, para ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, nós não podemos desprezar essas armaduras. Muitos de nós da igreja estamos desprezando as armaduras espirituais. E esse homem não desprezou nada. Tudo que ele tinha. Alguém poderia até olhar para Golias e observar assim: para que isso tanto? Para que tanta armadura? Para que uma coraça desse tamanho? Para que essa caleireira dessa grossura? Para que um escudo desse tamanho? Para que um capacete de bronze desse tamanho? Para que você colocar essa espessura nesse capacete? Porque se nós observar, só tinha uma parte da testa dele ou do rosto que estava de fora. Tanto que esse não estava preparado. Tanto era só para ver também o inimigo. Também era uma maneira que eu estava preparado. Então, isso é interessante. Os problemas da vida, amada, estão tirando a espiritualidade da igreja. O primeiro barulho que o exército maligno fala ou lança uma mensagem, seja ela onde for, seja uma notícia ruim, estão abalando o exército da igreja. Porque não há uma preparação, certo? Não há uma espiritualidade segundo a palavra e nem há armadura suficiente para vencer. A primeira vez que nós escutamos a notícia má, algo que vai vir contra nós cristãos, o que fazemos? Nós prostramos diante da situação e paramos, ao invés de usar nossa batalha, usar na batalha nossas almas e vencer. A Bíblia diz que para a igreja, Jesus falando para a igreja, quando ele fala para Pedro, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. E se as portas do inferno não vão prevalecer, pois o próprio Cristo assim diz, por quê?
Está dizendo que a igreja preparada, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E nós observamos que toda porta, ela não é de defesa. Ela é algo que, se nós for contra a porta se abre. Se você bater na porta e empurrar a porta quebra ou se abre. E os meninos estão dizendo o quê? Se a igreja for preparada, fortemente armada, as portas do inferno vão ter que ser quebradas, vão se abrir, vão passar. Porta não é muro. Então, temos que entender isso. Então, agora, e dentro desse contexto todos, o que nós devemos fazer? Tem um exemplo aí dentro desse texto, que é o jovem Davi, que se preparou para ir lutar. Eu sou acostumado, por cada minha preparação, vencer o leão. Estava preparado. Eu sou acostumado. E esse homem que está afrontando, nós vamos vencer. Ele tinha uma armadura, e a gente encerra aqui também. Davi tinha uma armadura. Qual a armadura que Davi tinha? E que ele venceu Golias? Para nós observar, a Bíblia nos ensina que ele estava preparado. Era acostumado a vencer o leão. E foi e venceu Golias. Mas observamos a vida de Golias. Ele nos ensina, e a Bíblia é tremenda, mesmo que ele é inimigo de Israel, ele nos ensina como ser um bom guerreiro, como ser alguém que batalha, como ser alguém. E a Bíblia chama ele de gigante Golias, não só pelo tamanho da sua altura e estatura, mas pelo armamento que ele tinha, pela preparação que ele tinha. E se nós olharmos as armas que a igreja tem à disposição nas Escrituras, muitos podem chamar nós também de um povo gigante, de um povo destemido, de um povo forte, de um exército maravilhoso na terra. E à frente desse exército chamado igreja, tem o nosso capitão Jesus, o Senhor dos Exércitos. Então vamos estar preparados. Não é preparar dentro da batalha, é estar preparado para entrar na peleja, ou se a peleja vir contra nós ter todas as armaduras possíveis. Todas as armaduras possíveis está na palavra para nós. Então que Deus venha ser glorificado, Deus venha ser exaltado, e que Deus assim vos abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus Cristo. Os amados irmãos, gostou dessa mensagem bíblica? Você vai curtir, comentar e compartilhar com o maior número de alma possível, para que a mensagem do reino chegue a muitas vidas e o nome do Senhor seja glorificado através dessa mensagem.